Conto número 1001. Conto um Conto apresenta As 1001 Noites. Contos seletos extraídos e redigidos para a mocidade brasileira, segundo o plano de Franz Hoffmann, por Carlos Jensen. Segunda edição, 1908. Prefácio escrito por Machado de Assis. O Sr. Carlos Jensen tomou a si a dar à mocidade brasileira uma escolha daqueles famosos contos árabes das 1001 Noites, adotando o plano educacionista alemão de Franz Hoffmann. Esta escolha é conveniente. A mocidade terá, assim, uma mostra interessante e apurada das fantasias daquele livro. Alguns dos seus melhores contos, que estão aqui não como nas noites de Sherazade, ligados por uma fábula própria do Oriente, mas em forma de um repositório de coisas alegres e sãs. Para os nossos jovens patrícios, eu creio que isto é uma novidade completa. Outrora conhecia-se entre nós esse maravilhoso livro, tão peculiar e variado, tão cintilante de pedrarias, de olhos belos, tão opulento de sequins, tão povoado de vizires e sultanas, de ideias morais e lições graciosas. Era popular, e conquanto não se lesse então muito, liam-se e reliam-se as 1001 Noites. A outra geração tinha, é verdade, a boa-fé precisa, uma certa ingenuidade, não para crer tudo, porque a mesma princesa narradora avisava a gente das suas invenções, mas para achar nestas um recreio, em gozo, um embevecimento que ia de par com as lágrimas que então arrancavam algumas obras romanescas hoje insípidas. E nisto se mostra o valor das 1001 Noites, porque os anos passarão, o gosto mudou. Poderá voltar e perder-se outra vez, como é próprio das correntes públicas, mas o mérito do livro é o mesmo. Esta galeria de contos, que Macaulay citava algumas vezes com prazer, é ainda interessante e bela, ao passo que outras histórias do Ocidente, que encantaram a geração passada, com ela desaparecerão. Os melhores daqueles, ou alguns dos melhores, estão encerrados neste livro do Sr. Carlos Jensen. As figuras de Simba, Ali Baba, Harun al-Rashid, o Aladim da Lâmpada Misteriosa, passam aqui ao fundo azul do Oriente. Aqui a linha curva do camelo e a fachada árabe dos palácios dão o tom pitoresco e mágico daqueles outros contos de fadas da nossa infância. Algumas destas figuras andam até vulgarizadas em peças mágicas de teatro, pois aconteceu às 1001 Noites o que se deu com muitas outras invenções. Foram exploradas e saqueadas para a cena. Era inevitável, como por outro lado era inevitável que os compositores pegassem das criações mais pessoais e mais sublimes dos poetas para amoldá-las à sua inspiração, que é, por certo, fecunda, elevada e grande, mas não deixa de ser parasita. Nem Shakespeare escapou disso, nem o divino Shakespeare, como se Macbeth precisasse do comentário de nenhuma outra arte, ou fosse empresa fácil traduzir musicalmente a alma de Hamlet. Não obstante a vulgarização pela mágica de alguns daquelas figuras árabes, elas aqui estão com o cunho primitivo.
esse que dá o silêncio do livro, ajudado da imaginação do leitor. Este, se ao cabo de poucas páginas vier a espantar-se de que o Sr. Carlos Jensen, brasileiro de adoção, seja alemão de nascimento, e escreva de um modo tão corretil a nossa língua, não provará outra coisa mais do que negligência da sua parte. A imprensa tem recebido muitas confidências literárias do Sr. Carlos Jensen. A Revista Brasileira, para citar somente esta minha saudade, tem nas suas páginas um romance do nosso autor. E conhecer e escrever uma língua, não como a nossa, não é tarefa de pouca monta. Ainda para um homem de talento e aplicação, o Sr. Carlos Jensen maneja-a com muita precisão e facilidade e dispõe de um vocabulário numeroso. Este livro é uma prova disso. Embora a crítica lhe possa notar uma ou outra locução substituível, uma ou outra plural melhorável, uma frase melhorável, são minúcias que não diminuem o valor do todo. Esquecia-me que o livro é para adolescentes e que estes pedem-lhe, antes de tudo, interesse e novidade. Digo-lhes que os acharão aqui. Um descendente de teutões conta-lhes, pela língua de Alencar e Garrett, umas histórias mouriscas. Com aquele operário, esse instrumento e esta matéria, dá-lhes o Sr. Lamer, o velho editor incansável, um brinquedo graciosíssimo, com quem podem entreter algumas horas dos seus anos em flor. Sobra-lhes para isso a ingenuidade necessária. A ingenuidade não é mais do que a primeira porção do unguento misterioso, a ingenuidade, cuja história é contada nestas mesmas páginas. Esfregado na pálpebra esquerda de Abdalá, deu-lhe o espetáculo de todas as riquezas da terra. Mas o pobre diabo era ambicioso, e para possuir o que via, pediu ao derviche que lhe ungisse também a pálpebra direita, com o que cegou de todo. Creio que esta outra porção do unguento é a experiência. Depressa, moços, depressa! Vamos, enquanto o derviche não unge a outra pálpebra. Outubro de 1882, Machado de Assis. O Príncipe Mahmud e suas aventuras. Há muitos séculos nas Arábias um rei magnífico que governava os países do Sind e tinha um filho chamado Mahmud. Era este príncipe um jovem assaz traquinas e ousado, grande amigo dos exercícios das armas e das aventuras, e singularmente amestrado nos mistérios da cavalaria, apesar dos seus verdes anos. Embora às vezes deixasse arrastar-se por seu gênio a cometer travessuras menos dignas, fazia perdoar-se facilmente pela bondade que lhe preponderava, que predominava no coração, e nunca necessitado algum se havia aproximado dele sem obter auxílio ou consolação. Um dia contaram a Mahmud a história maravilhosa da princesa Fatim, filha do sultão Emir Ben Nauman, que tinha sua residência em região longínqua. Esta princesa era tão formosa que de todos os pontos do mundo, a sua beleza havia atraído numerosos príncipes e cavalheiros pretendentes à sua mão. Para obter, porém, este tesouro, era mister resolver 3 problemas tão difíceis que ainda ninguém havia podido acertar. E os infelizes aspirantes tiveram de pagar a sua ousadia com a vida, segundo a lei inexorável do cruel sultão, pai da bela Fatim. Esta história tal impressão fez no ânimo do príncipe Mahmud,
que este já não vivia senão sonhando com o Fatim, e, não podendo mais resistir, foi ter com o rei, seu pai, comunicando-lhe a resolução que havia tomado de partir em busca das terras de Emir Ben Nauman e apresentar-se candidato à mão da formosa princesa. Grande comoção apoderou-se do velho soberano ao ouvir este projeto ominoso de Mahmud. Empregou todos os meios possíveis para despersuadir o filho, pondo em relevo os grandes perigos que apresentava a empresa, mas, vendo por fim que tudo era inútil, resignou-se e deu o seu consentimento. Mahmud lançou-se aos braços do pai e lhe disse: "Nada receis, bem sabes que não me falta valor. Com o auxílio do céu hei de conseguir a mão de Fatim, e ao lugar de um filho hás de ter 2 para amar-te e suavizar-te os velhos dias." E correu a ensinar o seu melhor ginete e armar-se convenientemente, e sem demora partiu em busca da corte do sultão Emir Ben Nauman, seguido apenas por um fiel escudeiro. Depois de ter caminhado 3 dias, dormido ao relento, fazendo o travesseiro do Selim, os 2 viajantes alcançaram a margem de um vasto deserto, do qual a perder de vista não se descobria nem árvore, nem sombra de arbusto, e como o sol já estivesse prestes a entrar, Mahmud resolveu passar ali a noite, sob a última palmeira que demarcava a entrada do deserto. Desencilharam os cavalos e, como a fome ainda era maior que o cansaço, puxaram da maleta bem recheada e puseram-se a comer com um assinalado apetite. Mal, porém, haviam mastigado os primeiros bocados, quando viram adejar por cima do deserto uma densa nuvem, que se aproximava velozmente com grande sussurro. E a nuvem vinha chegando como rajada de vento, e por fim desceu aos pés dos viajantes. E Mahmud conheceu então que era um bando enorme de pássaros de todas as espécies. E os pobres bichinhos pareciam tão cansados e esfomeados, e olhavam o príncipe com olhares tão suplicantes, que Mahmud pediu ao fiel escudeiro todo o pão que havia na maleta e o esmigalhou para os pedintes. Estes comeram alegremente e, depois de restaurados, gorjearam os seus agradecimentos em todos os tons. Um estoninho deu então 3 saltos à frente, voou sobre a mão de Mahmud, limpou o bico e disse: "Quem dá aos necessitados, empresta a Deus. Hoje nos prestaste um grande serviço. Talvez que algum dia possamos pagar-te. Toma esta pena da minha asa e conserva-a bem. Se te vires em aperto, esfrega-a entre os dedos e verás se sabemos ser gratos." E todos voaram e desapareceram com uma visão. Mahmud, depois de guardar a pena na sua carteira, dormiu perfeitamente, como só dorme o justo e o piedoso. No dia seguinte, Mahmud e seu fiel escudeiro continuaram o seu caminho, entranhando-se no deserto, e andaram 3 dias até alcançar a margem de frondosa floresta. Muitos se alegraram quando penetraram sob os zimbórios formados pelas árvores seculares, levemente agitadas pela brisa da tarde e cheios dos aromas de 1000 espécies preciosas. Resolveu Mahmud pernoitar naquele sítio ameno, e depois de haverem soltado os cavalos para que pudessem pastar a erva odorífera, puxaram da maleta e trataram de restaurar as suas próprias forças. E eis se não, quando de todos os lados ouvem fortíssimo tropel, e de repente vêm surgir animais de todas as espécies: leões, tigres, leopardos e elefantes, raposas e lebres, enfim, uma multidão tão variada e numerosa que as vastas planícies não a podiam conter, e todos estes quadrúpedes olhavam com os olhos tão cobiçosos a maleta dos viajantes,
que Mamude bem percebeu que morriam de fome e atirou-lhes das suas provisões, que milagrosamente nunca diminuíam, apesar da distribuição. Saciados assim os famintos, um leão majestoso deu 3 passos à frente. Estendeu a mão a Mamude e lhe disse: Aos que tinham fome deste de comer. Uma boa ação, porém nunca é estéril. Talvez chegue o momento em que possamos mostrar-nos gratos. Toma esses 3 cabelos da minha juba. Se te vires algum dia em aperto, esfrega-os na palma da mão e verás para que prestamos. E dito isto, o leão apertou a mão do príncipe, deu volta e desapareceu com os companheiros como numa visão. Mamude, porém, guardou os cabelos do leão junto à pena do estoninho e deitou-se com a satisfação que causa uma boa ação. No dia seguinte, ao continuar sua viagem, Mamude e seu fiel escudeiro encontraram um ancião de aspecto venerável, que muito lhes aconselhou voltassem e não se precipitassem nos perigos que existiam no império de Emir Ben Nauman. Vendo, porém, a firmeza de Mamude e sendo interrogado acerca do caminho a seguir, apontou uma montanha alta e íngreme que ao longe se erguia envolta em vapores azulados e, despedindo-se, disse: Que o céu os proteja, desventurados. Mas Mamude já galopava, sempre seguido do fiel escudeiro, em direção ao pé da montanha, que alcançou ao cair da noite. Bem queria o escudeiro persuadir o príncipe de que seria vantajoso acampar ali, a fim de dar descanso aos animais e restaurar-lhes as forças para a ascensão do cerro escarpado. Mas o príncipe lhe disse: O que podes fazer hoje não deixes para amanhã. E, dando de acícates ao seu ginete, principiou a subida. À meia encosta e já com a noite cerrada, ouviram canções melodiosas de vozes estranhas e, seguindo a direção, descobriram de longe uma grande caverna, em cujas paredes abobadas se moviam milhares de luzes. Aproximando-se mais, viram um exército de anãozinhos que, com martelo e picareta, ao luzir das suas lâmpadas, arrancavam minerais preciosos do seio da roça, acompanhando o seu trabalho assíduo de formosos cantares. Mamude parou um momento para contemplar esse povinho estranho e ativo, admirando a rapidez dos seus movimentos e do seu labor. Depois chegou-se à entrada da caverna e pediu agasalho ao rei dos anãozinhos, que veio ao seu encontro de coroa na cabeça e de espectro na mão, e além disso revestido de uma púrpura régia. Seja bem-vindo, nobre estrangeiro, disse o reizinho. Não nos falta lugar para te albergar, mas não podemos ofertar-te comida porque nós mesmos estamos mortos de fome por termos acabado as provisões. Saberá, vossa majestade, respondeu o príncipe, que uma mão lava a outra. Vossa majestade dá-me agasalho em seu reino maravilhoso, e eu darei de comer a vossa majestade e a todo o seu povo. Quando os anãozinhos ouviram tais palavras auspiciosas, largaram a sua ferramenta e acudiram pressurosos porque seu rei havia dito a verdade, o que prova que era um soberano que conhecia as necessidades do seu povo. Mamude chamou o seu fiel escudeiro com a maleta inesgotável e ofereceu aos anãozinhos um banquete tão opíparo e esplêndido que aquele povinho de diminuta estatura toda a noite encheu a caverna de saúdes estrondosos, erguidas ao seu nobre e generoso anfitrião. Beberam e comeram com o mesmo ardor que haviam revelado no trabalho, e cada bocado, cada trago que engoliam, estreitavam mais os laços de amizade que já os unia ao jovem príncipe. Quando este de madrugada ia pôr-se a caminho, El Reizinho deu 3 passos à frente, endireitou a coroa caída sobre uma das orelhas e disse com grande ternura:
Meu nobre e jovem amigo, a ti devemos a melhor noite que passamos em toda a nossa longa vida. Derramaste alegria em nossos corações. Fica certo que nunca o havemos de esquecer. Toma este anel. Se algum dia te vires em aperto, coloca-o no dedo índice da mão esquerda e verás se sabemos ser gratos. Mahmud abraçou cordialmente o reizinho, alçando-o do chão. Vossa Majestade estava tão comovido que derramou uma lágrima e seguiu Mahmud por muito tempo com a vista, fazendo-lhe com o cetro acenos amistosos. Do cume da montanha, Mahmud descobriu a capital do sultão Emir Ben Nauman e, soltando a rédea ao seu ginete, que alegremente relinchava e deixava a crina às auros matutinas, não tardou em chegar com seu fiel escudeiro às portas do magnífico palácio do sultão Emir Ben Nauman, rodeado dos seus cortesãos, no meio dos quais se destacava a figura ominosa do carrasco. Já esperava Mahmud no pátio de honra. Todos olhavam com uma certa comiseração o jovem príncipe, tão gentil e formoso, porque o julgavam perdido, e o carrasco já parecia sentir comichões nas mãos. Nobre e grande sultão, disse Mahmud depois de apiar-se, penetrou a fama da formosura de tua filha até ao pé do trono do rei, meu pai, e eis-me aqui para sujeitar-me às provas que te dignares impor-me. Vencer ou morrer, eis a minha divisa. Os cortesãos iam aplaudir, quando um olhar feroz do seu senhor lhes gelou o verbo na garganta. As tuas palavras, disse o terrível Emir Ben Nauman, estão em harmonia com a tua gentil figura. Falta ver se a tua firmeza e força não se desmentem. Eu vejo que estás prevenido, e homem prevenido vale por 2. Se saíres vitorioso das provas, a mão de Fatime é sua, e te garanto que meio universo te invejará. Se, porém, fores vencido, pertences a este senhor, o carrasco, que é a minha mão direita na administração do meu país. Saiba agora qual é a primeira prova que eu te imponho. Vês aquele montão de cereais? Ali há trigo e centeio, ervilhas e lentilhas, cevada e arroz, tudo bem misturado. Antes do romper do dia, estás ouvindo? Deverás ter catado e separado em montões especiais esses cereais todos, separadinho, grão por grão. Senão o carrasco, ó... E dito isto, o terrível sultão recolheu-se ao palácio com todos os seus cortesãos. E no umbral o carrasco ainda se voltou uma vez e deitou um olhar para Mahmud, como que dizendo: Ah, amanhã, meu rapagão, travarás conhecimento com o meu alfange. Mahmud, porém, mediu com os olhos o montão enorme de cereais e soltou um suspiro. A ideia da possibilidade de ir parar às mãos do carrasco, em lugar de cair nos braços da formosa Fatime, era realmente pouco animadora. Mahmud, porém, pôs as mãos à obra e, ao cabo de algumas horas, havia apenas catado 1/1000ª parte do montão. Abandonou a tarefa e sentou-se a meditar. O resultado das suas meditações foi considerar-se perdido. Quis então escrever algumas linhas de despedida ao seu pai e uns versos a Fatime, satisfazendo assim um dever sagrado e mitigando uma paixão veemente. Puxou da carteira e a primeira coisa que lhe caiu às mãos foi a pena do estorninho. Quem sabe, disse consigo, se daí não me virá a salvação. Vamos sempre experimentar. E esfregou a pena entre os dedos. Eis se não, quando um grande sussurro corta os ares com a violenta rapidez do vento,
e milhões de pássaros descem ao pátio, capitaneados pelo Estoninho. Chamaste-me, jovem e nobre amigo? Qual aperto que te achas? Mamude contou ao Estoninho as suas mágoas. O pássaro bateu 3 vezes com o bico, o que equivale a uma risada, e disse: é só isto? Já verás como havemos de zombar do terrível sultão. E dando suas ordens, todos os pássaros se puseram a catar os grãos. E muito antes do romper do dia, trigo e cevada, ervilhas e lentilhas, arroz e centeio, cada qual estava em seu montão, separado, limpo e simetricamente arrumado. Estás satisfeito, nobre amigo? Perguntou o Estoninho. Muitíssimo, respondeu Mamude. Pois bem, aprendeste qual o valor dos verdadeiros amigos em um momento de precisão. Adeus, e queira-nos sempre bem. E voaram e desapareceram como uma visão. E Mamude deitou-se contente ao releito e dormiu deliciosamente até que de manhã foi despertado pelo ruído que fazia o sultão ao reaparecer com seus cortesãos. Emir Ben Nauman, ao ver a bonita solução do primeiro problema, esboçou um sorriso e proferiu o monossílabo bem, que eletrizou todos os cortesãos, a ponto de soltarem altos brados de aplauso, menos o carrasco, que via diminuída uma das suas probabilidades. O sultão levou o príncipe ao palácio, que era uma verdadeira maravilha da arquitetura, luxo e riqueza. E ao som das harpas e dos símbolos, principiou um banquete esplêndido para festejar o primeiro triunfo de Mahmud, festa que durou até o cair da tarde. E então, o sultão conduziu Mahmud a um formoso e extenso jardim, mostrou-lhe um tanque vastíssimo e lhe disse: eis aqui em que consiste a segunda prova. Até o romper do dia, tens de apresentar este lago dessecado de modo que haja desaparecido até a última gota de água. Se não o conseguires, cairás vítima do carrasco. Mahmud sorriu meigamente e disse: espero satisfazer os desejos de Vossa Majestade com valor e firmeza. E mal o sultão se havia recolhido aos seus aposentos, Mahmud tomou os cabelos do leão e esfregou-os na palma da mão. E de todos os lados do jardim ouviu-se um grande tropel, e um exército de leões e tigres, elefantes e girafas, camelos e gazelas e muitos outros fez irrupção no jardim, capitaneado pelo leão, e este veio parar em frente de Mahmud e disse: alegrou-nos o teu chamado, porque sabemos que vamos ter o gosto de prestar-te um serviço. Dize depressa em que consiste, para acabar com a nossa impaciência. Contou-lhe Mahmud o que dele exigiam, e mal o leão ouvir esta narração, rugiu uma gargalhada formidável e disse: em boa oportunidade vem o assunto. Estamos hoje tão sequiosos como estávamos esfomeados no dia em que nos deste de comer. E já vai ser o que faremos deste lago. E ao seu mando, todos os animais rodearam o lago, mergulharam o focinho na água e beberam, que antes do romper do dia, a última gota de água havia desaparecido. E então o leão chegou-se outra vez perto de Mahmud e, apertando-lhe a mão, disse: leio em teus olhos o contentamento, o que muita alegria nos dá. Agradeço teres te lembrado dos teus amigos, que sempre hão de querer-te bem. E dito isto, todos desapareceram com uma visão, e Mahmud, encantado do segundo triunfo, adormeceu junto de um plátano frondoso e só acordou ao som da poderosa interjeição lançada pelo sultão
e repetida pelos cortesãos na quinta potência de sua força. Quando estes viram com que nitidez o príncipe havia vencido a segunda prova. Eu não sei, disse o sultão com um sorriso de satisfação, de que meios te valeste para triunfar assim, mas sem dúvida és de boa estirpe e têmpera. Vamos almoçar. E houve então outro banquete, mais esplêndido ainda que o da véspera, e todos entregaram-se à grande alegria, menos o carrasco, é claro, que principiava a inquietar-se deveras. Quando nasceram as primeiras estrelas, o sultão conduziu o príncipe a um terreno baldio de fronte ao palácio, onde se via grandes depósitos de madeiras e materiais, e com uma voz um tanto preocupada, Emir Ben Nauman disse a Mahmud: a terceira e última prova é a mais terrível. De todas estas madeiras e materiais, deves construir até o romper do dia um palácio mais vasto e mais formoso do que o meu. Se o conseguires, Fatime é tua, e com ela todas as alegrias do palácio deleitarão a tua vida. Agora, se sucumbires, porém, o carrasco te espera. E entre nós eu te digo, muito o sentiria, porque eu aprendi a querer-te. Descansa o espírito, poderoso sultão, disse Mahmud. Tenho fé em que o nosso carrasco ficará logrado. E mal o sultão se havia recolhido ao interior do seu palácio, colocou o príncipe o anel do anãozinho no índice da sua mão esquerda e viu adejar pelos ares noturnos milhões de luzinhas que a princípio pareciam pirilampos, mas bem depressa conheceu que eram as lâmpadas dos seus amiguinhos, cujo rei por fim desceu diante de Mahmud e lhe disse: E estremeceu o nosso coração de júbilo quando ouvimos o teu brado. Eis-nos aqui, anhelantes de satisfazer os teus desejos. Ah, disse Mahmud, se vossa majestade soubesse o que querem que eu faça, é coisa sumamente difícil, e quem sabe se possível. Pois dize sempre. Vês aquelas madeiras, aqueles materiais? Querem que eu construa até o romper do dia com eles um palácio mais suntuoso que o do sultão. E isso te preocupa? Perguntou o reizinho com uma risada de satisfação. Já verás como havemos de eclipsar aquela bicoca. E dando as suas ordens aos anãozinhos, estes de tal modo se houveram com seus martelos, seus serrotes e seus machados, que antes do romper do dia estava pronto um palácio deslumbrante de gosto artístico, luxo e riqueza. O reizinho então veio despedir-se do príncipe, dizendo-lhe: Bem vês, querido príncipe, o valor que têm os verdadeiros amigos em um momento de aperto, quando sabem acudir a tempo. A princesa fará a tua felicidade e tu a deste povo. Por quê? Porque vamos levar conosco o carrasco. E dito isto, todos desapareceram como uma visão, e Mahmud foi dormir em um dos aposentos esplêndidos do magnífico palácio construído pelos seus amigos, e sonhar sonhos deliciosos. Quando de manhã o sultão chegou à janela e viu a maravilha que se erguia no terreno baldio da véspera, soltou tamanha exclamação de admiração, pois todos os cortesãos acudiram correndo, caindo aos empurrões, uns mal vestidos, outros em trajos menores, e todos seguiram a correr o sultão, que passara ao palácio novo para felicitar o príncipe e abraçá-lo como seu filho. E no mesmo dia tiveram lugar as bodas de Mahmud e Fatime. O jovem príncipe quase morreu de alegria quando viu a beleza da princesa e conheceu que era tão meiga, quão formosa. Duraram as festas 8 dias, e com tal esplendor que
os anais do Império nunca puderam contar todos os pormenores. O povo ainda mais se alegrou quando soube que o carrasco, que havia desaparecido misteriosamente, não seria mais substituído. Ao cabo de 8 dias, os jovens esposos, acompanhados do fiel escudeiro, partiram para o reino de Mahmud, onde foram recebidos com grande satisfação pelo velho rei, que ainda por muitos e muitos anos teve a aventura de presenciar a felicidade dos seus filhos.